Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bom, de acordo com a nossa programação, em função da nossa avaliação na semana retrasada, a gente acabou adiando um pouco a nossa aula e hoje, na nossa programação, a gente ficou por falar de cor e consistência no solo, beleza? Como vocês sabem, né, cor e a consistência, eles são características morfológicas, então elas são importantes para poder classificar o solo. Então, quando a gente vai fazer a classificação do perfil do solo, a gente deve observar e anotar, fazer o registro dessas características morfológicas, e dentre as características morfológicas nós temos a cor e a consistência do solo, tá? Já para começar a falar sobre a cor ela vai refletir a composição mineralógica, teoria de matéria orgânica, posição na paisagem e estado de oxirredução do solo. Por quê? A gente viu lá em mineralogia, quando a gente estudou em pedologia, que dependendo da cor, a gente consegue inferir a composição mineralógica daquele solo, tá? Então, às vezes, a gente consegue observar um solo com uma coloração mais clara, um solo com uma coloração neutra, um solo com coloração mais amarelada, mais variando entre o neutro e o amarelo, a gente consegue observar, em termos de textura, solo com uma granulometria maior, tá? O quartzo apresentando essa coloração, tá? O quartzo vai apresentar essa coloração mais neutra, uma coloração mais clara. Então, a partir da observação dessa cor mais clara, a gente consegue inferir, por exemplo, a composição de grande quantidade de quartzo nesse solo, tá? Então, uma textura mais arenosa. É só vocês lembrarem, quando vocês observam alguns solos arenosos, você tem aquela característica específica da areia, você tem aquela coloração específica da areia. Uma outra questão é com relação aos óxidos. Óxido de ferro, ele vai apresentar geralmente uma coloração mais avermelhada, tá ok? E essa coloração mais avermelhada, ela pode ter como um contraste uma coloração mais amarelada, que seria, por exemplo, a presença do óxido de alumínio, como a, como a gibsita, tá? Então, dependendo da coloração do solo, você vai inferir também qual o tipo de óxido que está presente, tá? Além disso, você também vai, esse tipo de óxido, a gente viu que pode ser influenciado pela posição na paisagem. De que maneira? Quando eu tenho uma distância com o lençol freático, eu vou ter um maior predomínio de óxido de ferro não hidratado, que no caso, o óxido de ferro não hidratado é a hematita. Então, você vai ter uma composição, um teor de hematita mais elevado. Quando você tem esse teor de hematita mais elevado, isso vai fazer com que o solo apresente uma coloração mais avermelhada. Em contrapartida, quando a gente vai descendo na paisagem, imagina vocês, uma encosta, quando você vai descendo essa paisagem, você vai tendo uma certa proximidade com o lençol freático. Então, você vai ter a possibilidade de formação de óxido de ferro hidratado, tá? Não confunda óxido de ferro hidratado com ferro reduzido, beleza? Óxido de ferro hidratado, a gente vai ter a goetita, tranquilo? Então, quanto mais baixo vai descendo, quanto mais vai descendo essa posição na paisagem, quanto mais próximo vai ficando do lençol freático, você vai ter uma maior quantidade de goetita, tranquilo? E essa coloração amarelada, essa coloração alaranjada, né, vermelho e amarelo, ou a coloração mais amarelada, ela vai se dar em função do quê? Em função da relação hematita-goetita. Quanto maior for a relação hematita-goetita, mais vermelho o solo vai se encontrar. Quanto menor for essa relação hematita e goetita, mais amarelo o solo vai se encontrar. Beleza? Outra questão, em relação à matéria orgânica, a gente sabe, imagina vocês, eu chego para vocês e falo, eu tenho uma área, ou melhor, eu tenho duas áreas, essas duas áreas eu estou vendendo ela pelo mesmo preço, ela tem o mesmo tamanho, tem a mesma textura.
No entanto, vocês conseguem observar que uma área ela é mais preta que a outra. Então, vocês olham a superfície, essa coloração mais escura do que uma outra área. Se eu estou vendendo, é o mesmo tamanho, mesma textura, mesma posição na paisagem, mesmo valor, só está mudando essa coloração mais escura, qual a área que vocês escolheria para comprar e cultivar? Coloração mais escura. Por quê? Mais rica em matéria orgânica, maior superfície. Então você vai ter o quê? Essa característica mais escura, mais preta, vai ser um indicativo do teor de matéria orgânica. Tá? Então, quando a gente faz a avaliação do solo, a gente observa lá, por exemplo, se essa coloração é mais escura, se você tem um teor de matéria orgânica mais elevado. Não necessariamente a gente precisa fazer análise de matéria orgânica para saber o teor de matéria orgânica, tá ok? É óbvio, se eu quero uma coisa mais específica, se eu quero saber com precisão, aí sim eu vou fazer análise de matéria orgânica, mas só pela coloração a gente já tem uma ideia do teor de matéria orgânica, se vai estar baixo ou vai estar elevado, tá ok? Uma outra condição é quando a gente tem o óxido de ferro reduzido, tá? Esse óxido de ferro ele vai ser reduzido quando a gente tem ausência de oxigênio. E quando que a gente tem ausência de oxigênio no solo? Quando a gente tem um solo saturado, tá ok? Então, essa água vai entrar nos macros e microporos e vão expulsar os gases presentes nesse solo, tá? Nessa situação, vocês vão ter uma sucessão de micro-organismos. Antes, você tinha os micro-organismos aeróbicos, tá? Que utilizam o oxigênio como aceptor final de elétron. E aí vocês passam a ter os organismos anaeróbicos, que vão utilizar outros compostos inorgânicos presentes no solo, como, por exemplo, o nitrato, o óxido de ferro, óxido de manganês, o sulfato, tá ok? Então, você vai ter essa mudança de micro-organismo presente no solo. Quando ocorre a redução do ferro e a redução do manganês, você vai ter o quê? Solos com coloração mais acinzentadas. Ou seja, essas regiões que você tem uma proximidade do lençol freático com a superfície que vai promover uma condição anóxica ou uma condição sem a presença do oxigênio em função dessa saturação, você vai ter também o quê? Solos com coloração mais acinzentada, em função do quê? Em função da redução do ferro, que se torna incolor, e aí você também tem a redução do manganês. O manganês reduzido, indo manganês mais 4 para manganês mais 3, você vai ter uma coloração o quê? Acinzentada. Beleza? Galera, por que eu estou falando isso para vocês? A gente deu uma pincelada no que pode refletir a cor do solo. Mas se a gente for observar, em ambas as situações, a gente está falando de quê? De agentes pigmentantes. Tá? Então, aqui a gente falou dos agentes pigmentantes. Quais são esses agentes pigmentantes? Nós temos a matéria orgânica e temos também quem? O ferro, tá? Os óxidos de ferro. Tranquilo? Então, quando a gente fala de cor do solo, vai ser o quê? Vai ser a expressão, tá? Da mineralogia, do teor de matéria orgânica, da posição desse solo na paisagem e do estado de oxirredução, tá? Em função do quê? Em função dos seus agentes pigmentantes. Tranquilo? E aí a gente já até discutiu em outras situações que a cor do solo ele vai dizer muito a respeito da aptidão desse solo. Por exemplo, eu tenho solos reduzidos, tenho solos acinzentados. Isso já vai ser um indicativo de que ali é uma região que, se naquele momento não tiver saturado, em algum momento ele vai estar saturado. Ou seja, no período da chuva, o lençol freático vai subir e vai chegar próximo à superfície, ocasionando o quê? Num déficit de gases, déficit de oxigênio, principalmente no solo, tá ok? E aí, galera, isso já é um indicativo de que plantas que não sejam adaptadas a essas condições, vai ocorrer o quê? A morte dessas plantas. Vocês vão ter problema de desenvolvimento dessas plantas, você vai ter problema de quê? De produtividade. Então, a cor desse solo já vai ser um indicativo de quê? Um indicativo de qual cultura posso
estabelecendo essa área. Tá ok? Tranquilo? Alguma dúvida? Pode continuar? Pode continuar, professor. Tranquilo até agora. Vamos lá. Aqui nós temos dois exemplos, né? 2 perfis de solo. Olha só, galera, se a gente for ver, eu tenho o perfil 1, tenho o perfil 2. Onde que vocês acham que vai ter um maior teor de matéria orgânica? Nesse primeiro perfil ou no segundo perfil? Primeiro. Primeiro, porque olha só como ele é mais escuro, tem uma tonalidade mais preta. Isso significa o quê? Teor de matéria orgânica mais elevado, quando comparado nessa primeira situação, tá? Aqui você tem um solo já avermelhado, tá? Um latossolo vermelho, e aqui eu já tenho uma coloração indo do alaranjado para o amarelado. Então, aqui, provavelmente, eu já tenho o quê? Um latossolo vermelho e amarelo. Olha como que são diferentes as cores, tá? E isso eu consigo ter uma noção do quê? Das condições de formação desse solo. Tá? Aqui você tem um baixo teor de matéria orgânica, significa que você tem o quê? Uma pouca entrada de matéria orgânica. Olha só como a coloração ela é bem uniforme. Você não tem diferenciação. Então, aqui as condições de intemperismo, elas são bem acentuadas, tá? Quando comparada como nesse outro caso. Nesse outro caso aqui que você tem também um latossolo, só que com o horizonte aúmico, você observa que tem um acúmulo de matéria orgânica, que não é comum para os latossolos. Então, aqui a gente tem uma situação bem específica para que ocorra esse acúmulo de matéria orgânica, tá ok? Como a gente vê o óxido de ferro oxidado, você tem colorações mais vivas, você tem a coloração aqui, ou ferro dando uma tonalidade mais avermelhada ou amarelada, isso é um indicativo do estado redox desse solo, você tem valores de potencial redox mais elevado, você tem oxigênio presente nesse solo, tá? Então, você consegue observar que aqui a gente não tem problema de drenagem, tá? E o que pode ter ocasionado, então, esse acúmulo de matéria orgânica? Provavelmente aqui é a questão da temperatura, tá? Esse solo aqui, esse latossolo, ele foi caracterizado na região de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, que é a região de serra, uma região de montanha. E lá o clima é mais ameno. E nessa área você tinha o quê? A Mata Atlântica. Então, essa matéria orgânica aqui é proveniente do quê? Da Mata Atlântica. Se você tem uma temperatura mais amena, você faz com que a velocidade na decomposição da matéria orgânica seja mais lenta. Dessa maneira, você acaba tendo um acúmulo de matéria orgânica, tá ok? Um acúmulo maior de matéria orgânica, como comparado a esse outro latossolo aqui, que foi avaliado no estado de Minas Gerais. Beleza? Olha aqui uma outra situação, um latossolo vermelho, o mesmo da foto anterior, e aqui a gente tem um latossolo amarelo. Tá? A foto aqui não está muito legal, mas aqui a gente tem como classificado esse solo, um latossolo amarelo. Isso se dá em função do quê? Em função dos agentes pigmentantes. Tá? Aqui eu posso ter, se ele estiver numa região mais alta, eu posso ter altos teores de quê? De alumínio. Esse é o indicativo de altos teores de alumínio. Quando eu falo alumínio, galera, não é aquele alumínio trocável, tá? Que a gente faz análise de solo. É o óxido de alumínio. Quando comparado aqui, eu posso ter um teor de óxido de ferro muito mais elevado, como a hematita. Tá? Então, nessa situação, eu tenho hematita presente, a relação hematita-goetita mais elevado. Nesse segundo caso aqui, eu posso ter o óxido de alumínio, como a gibsita, por exemplo, tá? Ou eu posso ter uma menor relação hematita-goetita. Tranquilo? O que vai indicar isso para a gente? A posição desse solo na paisagem. Vai ser um indicativo para o quê? Para a gente ter certeza se você tem um alto teor de gibsita ou se você tem um alto teor, uma baixa relação hematita-goetita. Tranquilo? Mais um perfil aqui, demonstrando, né, a coloração. Aqui a gente tem uma característica típica da ascensão e descida do lençol freático. Tá? Então, quando você tem essa subida e essa descida do lençol freático, a gente tem o que nós chamamos de mosqueados.
tá? Então, vocês têm os mosqueados, esses mosqueados são o quê? Concreções ferruginosas, tá? E por que que tem esse mosqueado? Quando o lençol freático sobe, que cor que o solo vai ficar? Não vai ficar acinzentado? Se ele fica acinzentado, é em função do quê? Em função do ferro que fica reduzido. Esse ferro reduzido, ele é móvel no solo. Então, ele vai acompanhar a frente de molhamento, tá? E aí, o que que acontece? Ele vai encontrar em algumas posições aqui do perfil locais para acumular. E aí você tem um acúmulo desses óxidos de ferro. Quando o lençol freático desce, quem que vai entrar no perfil? Os gases, entre ele e o oxigênio. Quando esse oxigênio entra, o que que vai acontecer? Esse ferro que estava reduzido, ele passa a ser novamente oxidado. E aí ele vai apresentar essa coloração avermelhada, tá? Como esse ferro acumulou em alguns pontos do perfil, você vai ter o quê? Essa característica, que são os mosqueados, tá ok? Aqui a gente vê alguns mosqueados, e nesse outro solo aqui, que é um planossolo, você consegue observar bem mais nítido esses mosqueados. Beleza? Coloração mais acinzentada em função do quê? Olha quem está aqui próximo à superfície do solo. Presença, você consegue enxergar a água? Sim, professor. E como que é avaliado a cor do solo? A gente já viu essas características, já viu já viu o que vai dar essa coloração do solo. Agora, como que é avaliada essa cor? A cor do solo ela é avaliada através do que nós chamamos de carta de cores de Munsell. Tá? Então, você tem a carta de cores, então todo o solo vai ser avaliado a partir da avaliação na carta de cores de Munsell. Para solos, tá, galera? É bem específico. Por quê? Coloração, a gente tem uma diversidade muito grande, a gente tem uma gama de cores. Para solo é mais restrito, você não tem um solo azul, um verde, tá? Você não tem essa coloração violeta, você não tem essa coloração no solo. No solo, ele é mais restrito ao quê? As cores mais avermelhadas, cores mais amareladas, cores mais escuras, cores mais claras, tá? Então, toda cor ela é avaliada através de 3 propriedades: o matiz, o valor e o croma, tá ok? O matiz ele vai se referir ao solo, uma variação do máximo do vermelho, que seria o 5R, ao máximo do amarelo, que seria o quê? O 5Y. Entre o 5Y e o 5R, que é o máximo do vermelho e o máximo do amarelo, a gente tem uma diversidade de matiz, tá ok? Saindo do vermelho, passando pelo laranja, indo até ao amarelo, tá? Já adiantar para vocês, galera, não existe cor do solo laranja. Quando a gente tem essa coloração 5YR, que é o máximo do laranja, esse solo vai ser chamado de vermelho amarelo. Então, quando vocês ouvirem falar, tem um latossolo vermelho amarelo, já imagina, o que seria esse vermelho amarelo? Eu tenho uma coloração o quê? Alaranjada. Beleza? Dúvidas com relação ao matiz? O matiz, ele vai variar em termos de numeração de 2,5 em 2,5. Tá ok? De 2,5 em 2,5. Então, eu tenho 5Y, 2,5Y, 10YR, 7,5YR, 5YR, 2,5YR, 10R, até chegar ao quê? Ao 7,5R e ao 5R, que é o máximo do vermelho. Tá ok? Então, eu tenho uma variação de 5R a 5Y.
Não esqueça que a gente tem essas numerações quebradas, tá ok? Que vai de 2,5 em 2,5. Então, quando eu falo matiz do solo, eu estou me referindo ao quê? A uma variação de vermelho para amarelo, tá ok? Existe solo vermelho? Vocês já viram um solo vermelho? Já vi, sim. Já, né? Vocês já viram solo amarelado? Também. Vocês já viram solo laranja? Também, o vermelho. Também, né? Então, assim, só que a gente não tem o solo laranja, a gente tem um solo vermelho, amarelo. Só que todo solo ele vai apresentar essa tonalidade que varia do vermelho para o amarelo? Não. A gente tem solo com o quê? Com outras colorações, como, por exemplo, o solo cinza. Olha esse solo aqui. Ele é vermelho, amarelo ou cinza? Cinza. Cinza. Esse outro aqui é vermelho. E esse outro aqui é amarelo. Então, o que faz com que ocorra essa diferenciação? As outras propriedades do solo, tá? Como, por exemplo, o valor. O que seria o valor? O valor seria a mistura de branco com preto, tá? Então, o que seria esse valor? Eu tenho o valor 0. Seria o quê? 0 partes de branco para 10 partes de preto. Beleza? Esse valor ele varia de 0 a 10. Para solo, eu já vou adiantar para vocês, a gente não tem um solo completamente preto e a gente não tem um solo completamente branco. Tá ok? Esse valor para solo ele vai variar de 2 a 8. Então, eu tenho um valor 2. O que significa um valor 2? Eu tenho 2 partes de branco para 8 partes de preto. Se eu tenho 2 partes de branco para 8 partes de preto, essa coloração vai ser clara ou escura? Escura, né? Ser mais escura. Beleza? Quando eu misturo metade de branco com metade de preto, que coloração eu vou ter? A cor exibida pelo matiz? Sim, não, mas eu tô me referindo só ao valor. Eu tenho 5 partes de branco e 5 partes de preto. Misturei. O que vai dar? Cinza, né? Cinza. Beleza. Então, vocês podem observar que no solo você vai ter distintas tonalidades de quê? De cinza. Porque a gente não tem o 10 e não tem o 0. O 0 seria o quê? Completamente preto. E o 10 seria completamente branco. Beleza? Então, o solo a gente vai ter uma variação de cinza escuro a cinza claro. Quanto menor for o valor, mais escuro vai ser o solo. Quanto maior for o valor, mais claro vai ser o solo. Beleza? Dúvidas com relação ao valor? Foi você que tinha me pedido uma explicação a respeito das cores do solo? Sim, sim. Sim. Vamos lá. E qual é a outra propriedade das cores do solo? A gente tem o croma, tá ok? O croma, ele varia de 0 a 20. Um croma 0 significa o quê? Nada do matiz influenciando na cor daquele solo. Um croma 20 seria o quê? O máximo do matiz influenciando na cor do solo, tá? Por exemplo, esse solo aqui, ele é bem vermelho, não é? Sim. Eu tenho uma grande influência de quem na coloração desse solo? Do matiz ou do valor? Matiz. Da matiz. Se eu tenho uma grande influência da matiz na cor do solo, significa o quê? Significa que eu tenho croma alto. Beleza? Nessa última situação aqui, qual é a cor? Vocês conseguem observar a matiz do solo, vermelho ou amarelo? Não, não. Vocês observam o quê? O cinza. Nesse caso, significa o quê?
que eu tenho uma baixa influência da matiz na coloração do solo. O que significa isso, galera? Significa que o croma vai ser o quê? Baixo. Beleza? Então, croma alto, eu tenho uma intensidade do matiz na coloração do solo. Croma baixo, eu tenho baixa influência da matiz na cor do solo. Se eu tenho baixa influência do matiz na cor do solo, quem que vai influenciar mais a coloração do solo? O valor. O valor não é uma variação de tonalidade de cinza, cinza claro ou cinza escuro? Não é isso? Sim. Então, eu vou ter um solo com uma coloração o quê? Ou um cinza claro, ou um cinza escuro. Beleza? O croma, ele vai variar no solo de 0 a 8. O máximo do valor, o máximo do croma na coloração do solo vai ser o quê? Vai ser 8. Então, esse solo aqui, ele é bem avermelhado, eu posso dizer que o croma dele vai ser o quê? 8. Esse solo aqui é muito cinza, eu posso dizer que o croma dele vai ser o quê? 2. Baixo. Tá ok? Baixíssimo. Em algumas situações, eu posso botar um valor neutro. O valor neutro é representado pela letra N. Se vocês olharem em alguns perfis de solo, a letra N na coloração significa que é o valor, que é o croma neutro. Tá ok? Significa cores neutras. Então, você tem o quê? Cores acinzentadas desse solo. Nesse exemplo aqui, vocês conseguem observar que aqui a gente tem um cinza mais claro e aqui um cinza mais escuro? Sim. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho um valor alto ou um valor baixo? Onde está a mãozinha aqui, a setinha? Alto. Valor alto. Por quê? Eu tenho cinza claro. E aqui em cima? Eu tenho um valor alto ou um valor claro? Um valor alto ou um valor baixo? Baixo. Aqui tem um valor mais baixo. Por quê? Eu tenho um cinza mais escuro. Galera, o que pode estar influenciando nesse cinza mais escuro? Matéria orgânica? Presença de matéria orgânica. Beleza? Tranquilo? E aqui, eu tenho um valor alto ou um valor baixo? Alto. Valor alto. Esse valor alto, esse valor vai ser mais alto nesse planosolo ou no gleissolo aqui embaixo? E por quê? Aparentemente, parece que é o planosolo aí, professor. Por que você acha que vai ser o planosolo? Porque restaram apenas partículas grosseiras e o quartzo tem coloração mais acinzentada, mais esbranquiçada. Mais esbranquiçada, mais claro. Então, provavelmente aqui você vai ter um valor mais alto por conta de quê? Por conta da presença do horizonte E. Que a característica dele é o quê? Rico em quartzo. Beleza? Dúvida, galera? Então, assim, quando a gente faz a avaliação do solo, a gente vai avaliar com a carta de cores de Munsell, tá? A carta de cores, como vocês podem ver, ela apresenta o quê? Várias páginas. Beleza? Então, você vai pegar uns pedaços, um torrão, né? Vocês vão pegar um agregado, e aí, a partir desse agregado, vocês vão comparar com as cores na carta de cores de Munsell, para solo. Tranquilo? E aí, como que vocês vão saber qual é o matiz, o valor e o croma? A primeira coisa que vocês devem observar é o matiz. De que maneira que vocês vão observar esse matiz? Passando a página. Então, eu vou virando a página e eu vou verificando o quê? O matiz. Até encontrar um matiz em que vai ter um grupo de cores que vai ser próximo ao meu solo. E aí eu faço essa comparação. Beleza? Então, eu encontrei o matiz. Então, quando eu encontrei a página aqui referente ao matiz do meu solo,
eu faço o quê? Eu faço a anotação desse matiz. Por exemplo, aqui eu posso ter o matiz 5,5YR. Aí eu vou lá e anoto. Qual é a primeira parte da cor do solo? Matiz 5YR. Eu anotei. Depois que eu anotei, eu vou procurar aqui em qual que ele vai se enquadrar. Tá ok? Vocês conseguem observar que aqui embaixo eu tenho um cinza escuro e a partir do momento que eu vou subindo aqui na coluna, eu tenho um cinza claro. Para todos eles, ó, mais escuro vai ficando claro, mais escuro vai ficando claro. Vocês conseguem enxergar isso? O valor seria contabilizado na vertical? O valor é contabilizado onde? Na Coluna. aqui na coluna. Então, aqui eu tenho valores baixo, então são mais escuro, e em cima eu tenho valores mais altos, que são mais claros. Tá ok? Então, eu olho aqui e anoto qual é o valor. Se vocês observarem aqui, tá bem laranja, não tá? Sim. Quando vocês andam aqui para a esquerda, vocês conseguem observar cores o quê? Acinzentada. O que que vocês acham que está mudando aqui? Você está saindo do cinza até chegar aqui, por exemplo, no laranja. O croma? Eu estou tendo o quê? Um aumento no croma. Quanto mais alto o croma, maior vai ser a influência do matiz no solo. Beleza? Nesse aqui onde está a mãozinha aqui, a seta, vocês conseguem observar alguma coisa do matiz? Praticamente não. Praticamente não. Significa que eu tenho croma o quê? Baixo. Já aqui, vocês conseguem observar o matiz? Sim, bem nitidamente. Bem nitidamente. Então, eu tenho o quê? Croma mais alto. Beleza? E como que vocês devem avaliar esse agregado? Vocês têm que avaliar de duas maneiras. Se vocês estiverem avaliando a amostra superficial, ou horizonte superficial, o que seria isso? Horizonte A, ou qualquer horizonte que tenha A, como, por exemplo, o horizonte transicional AB, horizonte transicional BA, vocês vão avaliar essa cor, o solo seco e úmido. Beleza? Quando você tem horizonte subsuperficial, vocês só vão avaliar a coloração úmida. Beleza? Dúvida com relação a isso? Posso continuar? Mas por que motivo, professor? Porque na superfície do solo você tem o quê? Uma maior influência dos raios solares. Então você pode encontrar o quê? Uma coloração seca. Beleza? Já em profundidade, você não vai encontrar seco, você vai encontrar sempre o quê? Úmido. Então, em cima, você faz a avaliação assim que você pega o agregado e faz a coloração e depois umidifica esse agregado e faz a nova coloração. Então, você vai ter a cor seca e a cor úmida. Já quando você tem horizonte subsuperficial, você só vai ter a coloração úmida. Beleza? Porque vocês vão encontrar o mais próximo da realidade. Certo, professor. Professor, e mesmo assim, em períodos de inverno ali, a camada subsuperficial, por exemplo, os horizontes B, horizonte C, eles estão úmidos? Voltar úmidos. Ah, tá. É que eu nunca cavei um buraco muito. Mas pode ter certeza que vai estar úmido. Beleza? Beleza, professor. Então, depois que vocês encontraram a cor do solo, vocês vão ver que a carta de cores ela apresenta um nome da cor. Então, esse grupo aqui, por exemplo, eu tenho aqui um matiz 2,5Y 8/6. O que significa isso? Eu tenho um matiz 2,5Y, eu tenho o valor 8 e o croma 6. Aqui você já tem um valor 8, croma 8. Um valor 7, croma 6.
um valor 7, croma, aqui o croma está indo próximo a 8. Então, esse grupo de cores aqui, eles vão ter o mesmo nome. Vão ter o mesmo nome da cor. Só que esse nome aqui a gente não vai conseguir enxergar direito, mas esse nome, ele é dado em inglês, porque a carta de cores de Munsell, ela está escrita em inglês. Tá ok? Então, como que vocês vão traduzir? Aqui você pode observar que está escrito yellowish. Então, vocês vão ter que pegar e traduzir essa cor para o português. De que maneira que vocês vão traduzir essa cor em português? Vocês vão lá no manual de descrição e coleta do solo no campo, ou vocês podem ir em livros de pedologia, escritos aqui no Brasil, lá você vai ter essa tradução. Beleza? A gente encontrou, então, lá naquela cor, cadê? Era yellow, né? Isso, no final da página, acho que tá. Isso, olha aqui. Yellow, então a gente tem o que? Qual coloração? Amarelo. Ah, professor, mas é muito fácil, né? É muito fácil a gente ter essas yellow, a gente sabe que em inglês a gente tem o quê? O amarelo. Beleza, galera. E se por acaso fosse light reddish brown? Como que seria essa tradução? Bruno avermelhado claro. Existe essa cor, professor? Para solo, sim. Beleza? Yellowish brown, você tem o quê? Bruno amarelado. Então, tomem cuidado, tá? Tomem cuidado que a tradução, ela não é ao pé da letra. Beleza? Dúvidas com relação a isso? Professor, e cada solo poderá ter, no máximo, uma classificação dessas daí? Oi? Cada solo poderá ter, no máximo, uma classificação de cor, por exemplo? Não. Por exemplo, esse aqui, praticamente, a cor aí o quê? É igual. De fora a fora, tá vendo? Então, em cada horizonte desse aqui, vocês vão fazer a coloração. Se for horizonte superficial, a cor úmida, e a cor seca e a cor úmida. Beleza? Se for horizonte superficial, somente o quê? Era a cor úmida. Só que se vocês observarem aqui, praticamente não muda a cor. Desde a superfície até a subsuperfície. Correto? Agora, se vocês avaliarem esse outro aqui, olha como tem mudança de cor. Você tem uma coloração aqui nesse horizonte, uma coloração nesse horizonte, uma coloração nesse horizonte. Sendo que nesse horizonte aqui, você tem o quê? Várias cores. Mosqueados. Mas já a gente vou mostrar para vocês como que faz a variação dos mosqueados. Então, cada horizonte você vai ter o quê? Uma determinada cor. Separou os horizontes, você vai fazer a avaliação da cor, textura, consistência, estrutura, para cada horizonte. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês como que a gente faz essa avaliação no perfil do solo. Eu vou apresentar um perfil do solo para vocês olharem, né? Para vocês verem como que é apresentado um perfil do solo, para vocês terem essa familiaridade. Isso vai ser para a próxima aula. Ô, professor. Oi. Mas como, por exemplo, quando se fala um latossolo vermelho e amarelo, se utiliza a coloração do horizonte de identidade. Né? Horizonte B, provavelmente, ali. Tá. Vai ser o horizonte que você classificou o latossolo, que vai ser o BW. Tá? Essa coloração, por exemplo, você tem aqui o latossolo vermelho. Para o latossolo, para o nitossolo e para o argissolo, a nível de subordem deles é em termos de cor. Tá? Então, você vai ter o argissolo vermelho, você vai ter um latossolo vermelho, você vai ter um nitossolo vermelho.
tá? Para essas 3 ordens. Tranquilo? Certo. Vou dar continuidade. Algumas características. Então, se eu tenho solo mais escuro, significa que eu tenho o quê? Maior teor de matéria orgânica. Quando eu tenho, em termos de porcentagem de argila maior, eu vou ter uma coloração mais amarelada ou mais avermelhada, tá? Só que a gente não vai ter um solo completamente preto, completamente branco, ou completamente amarelo, completamente vermelho. Vocês vão ter o quê? A mistura dessas cores, tá ok? Por exemplo, quando a gente tem na superfície, a gente tem um teor de matéria orgânica mais elevado, não é? Então, você vai ter solos mais escuros na superfície. A partir do momento que você vai descendo, você vai ter o quê? Uma diminuição na matéria orgânica, então você tem uma diminuição nessa tonalidade mais escura, e aí você vai tendo o quê? Uma maior expressão dos minerais, desde que você tenha óxido de ferro oxidado. Você não tenha ferro reduzido. Correto? Dúvida? Então, se eu tenho uma maior porcentagem de hematita, eu tenho uma coloração mais avermelhada. Se eu tenho uma menor relação hematita-goetita, eu vou ter solos mais amarelados. Tá ok? Só que esse amarelado também, o amarelo, ele é influenciado pelo teor de quê? De óxido de alumínio. Beleza? A umidade do solo também vai influenciar, então você tem o quê? Um solo indo do avermelhado para o amarelado até solos mais acinzentados. Então, esses solos a gente diz que são óxido de ferro oxidado. Nesse outro último caso aqui, a gente já tem o óxido de ferro o quê? Reduzido. Por quê? Porque ele vai dar essa tonalidade mais acinzentada. Tá ok? Como o teor de matéria orgânica é maior na superfície, você vai ter o quê? Cores mais escuras na superfície. Isso, galera, lembrando, se vocês tiverem o teor de matéria orgânica na superfície, tá? Mais elevado na superfície, que é o que normalmente a gente encontra, tá? Cores escuras, com valor e croma abaixo de 4, qual seria a razão disso? Conteúdo de matéria orgânica e composto de manganês, se você tiver o quê? Os mosqueados, as manchas. Vermelho, menor que 5Y, significa o quê? Grande quantidade de óxido de ferro, oxidado, tá ok? E aí você tem uma grande presença de quem? Da hematita. Amarelados, você já vai ter o quê? O óxido de ferro hidratado. Quem que é o óxido de ferro hidratado? A goetita. Tá? Esbranquiçados, valor e cromas alto, a gente pode ter o quê? Processo de eluviação. No caso aqui, a gente teria mais o processo de lessivagem, tá? Porque você tem o quê? Uma intensa translocação de argila. E aí você tem a presença de quê? De horizonte arenosos, tá? Então, você vai ter essa coloração mais esbranquiçada, tá? Que também pode ser dada em função do quê? Do sulfato de cálcio e carbonato de cálcio. Solos cinza significa o quê? Ferro reduzido. Reduzido em função de quê? Em função da presença de água. Solos alagados. Mosqueados, que são concreções ferruginosas. Isso é indicativo do quê? Indicativo da flutuação do lençol freático. Você tem uma subida e uma descida desse lençol freático. Tá ok? Quando você tem a percepção de uma cor predominante de fundo, você tem o que nós chamamos de mosqueado. Por exemplo, nesse caso aqui, vocês conseguem observar uma cor predominante que é o cinza? Sim. Sim. Se você consegue presenciar essa cor predominante que é o cinza, e aí você tem uma cor em menores quantidades avermelhada, você vai ter o quê? O que nós chamamos de mosqueado. Então, nessa situação, eu tenho mosqueado. Isso é um indicativo o quê? Da subida e da descida do lençol freático. Tá?
A outra situação é quando você não tem a predominância de cor de fundo. Quando você não tem essa predominância de cor, você tem o que nós chamamos de variegado. Olha essa outra situação aqui. Vocês conseguem observar o predomínio de cor nessa região aqui? Seria o vermelho ou o cinza? Não tem como a gente ter essa observação. A gente não consegue observar essa predominância. Quando você não consegue observar a predominância de uma determinada cor, você vai ter o que nós chamamos de cores variegadas. Beleza? Dúvidas com relação à cor do solo? Não, professor. Tranquilo. Galera, presencial, geralmente, cor do solo são no mínimo 2 horas. Isso só a parte teórica. A parte prática vai mais, pelo menos 1 hora aí no laboratório, a gente fazendo a avaliação da cor. Professor, Oi? eu não entendi na hora que o senhor mostrou uma tabela lá e argila branco. Eu não. Não, aquilo ali não é argila branca, não. Isso ali tá em branco só. Que é para mudar aqui. Aqui você tem matéria orgânica e quando você vai falar de argila, você vai ter a goetita e a hematita. Ah, tá. Tá ok? Quando você tem a mistura aqui da matéria orgânica com as argilas, aí você tem essa tonalidade aqui, ó. Esquece esse quadro aqui, essa parte branca aqui, tá ok? E aí pensa nisso aqui, ó. Cores mais acinzentadas, e aí vai ficando mais claro, não significa que é branco, não. Aham. Tá ok? Aqui nós temos mosqueados, tá vendo? Esbranquiçados, aqui matéria orgânica, tá? Aqui você tem provavelmente presença de carbonatos, e aqui o óxido de ferro reduzido, ou melhor, oxidado. Tá vendo essas manchas aqui que são os mosqueados? Como que é avaliado esse mosqueado? É avaliado através do quê? Da sua abundância, do seu tamanho e do seu contraste, tá ok? O contraste vai de proeminente, distinto e difuso. A abundância, quando você tem 20%, acima de 20% da superfície exposta é abundante, comum, acima de 2%, tá ok? E pouco quando você tem abaixo de 2%. Tranquilo? Galera, isso aqui vocês vão encontrar lá no manual, tá? No manual de descrição e coleta do solo do campo, um livro de pedologia. Eu acho que não vale muito a pena a gente ficar falando aqui sobre os mosqueados, beleza? O importante a gente já discutiu o que seria as cores. Aqui a gente tem uma cor variegada, tá vendo? Vocês não conseguem observar uma cor predominante no fundo. Você tem a mistura de duas cores. Dúvidas com relação à coloração, galera? Vamos falar então agora de outra característica morfológica que é avaliada, que é a consistência. Galera, não se esqueça, quando a gente faz a avaliação do perfil do solo, que faz a separação lá dos horizontes, vocês assistiram a aula sobre análise de perfil do solo? Vocês devem fazer a separação dos horizontes, tá ok? E aí, quando você faz a separação dos horizontes, vocês devem fazer todas essas características morfológicas. Você não vai fazer apenas num solo, tá? Se vocês forem ver ali, o solo ele é composto por vários horizontes. Então, em cada horizonte, vocês deverão fazer essa avaliação das características morfológicas. Beleza? O que seria a consistência? A consistência é o termo usado para designar forças de coesão e adesão entre as partículas do solo, conforme a variação dos graus de umidade. O que significa isso? Seria a reação que o agregado vai ter, a reação que o solo vai dar para a gente após a aplicação de uma força. Seria ação e reação, tá? Essa reação, ela vai depender de quê? Ela vai depender do teor de umidade no solo. Tá? Então, essa avaliação da consistência, ela é realizada em 3 teores de umidade. A consistência do solo seco, a consistência do solo úmido e a consistência do solo molhado. Beleza? Vamos lá.
no solo seco, como que é feita essa avaliação da consistência? Vocês vão pegar um agregado, tá ok? E o agregado, do jeito que vocês pegarem no solo, vocês vão colocar entre o indicador e o polegar e vão apertar. Dependendo da reação desse agregado, vocês vão classificá-lo em consistência seca solta, macia, ligeiramente dura, dura, muito dura e extremamente dura. Beleza? Eu gosto de trabalhar isso na prática, lá no laboratório, de duas maneiras. Sempre trabalha com os extremos. Vou lá, pego o agregado, coloco entre o indicador e o polegar e aperto. E aí, quando eu aperto, eu vou aqui no manual e avalio. Foi não coerente entre o polegar e o indicador? Não, ele foi coerente entre o indicador e o polegar. Vou lá para frente. Extremamente dura. Extremamente resistente à pressão. Não pode ser quebrado com as mãos. Se ele quebrou, então não é extremamente dura. E aí eu vou trabalhando em todas as classificações. Tá? O que seria macia? Fracamente coerente e frágil, quebrando-se em material pulverizado ou grãos individuais sob pressão muito leve. Tá? Galera, não se preocupem que isso, assim, na prática, é muito tranquilo de se avaliar, tá? Quando voltarem às aulas, eu fico à disposição para vocês me procurarem no laboratório para a gente fazer essa aula demonstrativa para vocês. Beleza? Vocês vão ver como é muito tranquilo. Depois que eu fiz a consistência do solo seco, eu vou fazer o solo úmido. De que maneira que eu vou fazer isso? Eu vou pegar um agregado desse solo e vou colocar um pouco de água com a piceta ou com um pissete. Tá? Eu vou borrifar um pouco de água esse agregado. Eu vou deixar esse agregado úmido. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Com o agregado entre o indicador e o polegar, eu vou exercer uma pressão. E aí eu vou avaliar qual vai ser a resposta que esse agregado vai dar à pressão exercida, tá? Essa avaliação com relação à úmida, você tem o quê? Uma variação de solta, muito friável, friável, firme, muito firme e extremamente firme. Então, eu vou ler cada um desses aqui e vou ver em qual foi a reação, qual a reação que vai se encaixar para o agregado que eu estou avaliando. Beleza? Tranquilo? E o solo, quando está molhado? E a consistência, a avaliação da consistência quando o solo está molhado? Galera, quando a gente faz a avaliação da consistência molhada, a gente quer avaliar duas características: a plasticidade e a pegajosidade. Beleza? Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer com agregado? Não. A avaliação da consistência do solo molhado, ela vai servir para quê? Ela vai, ou melhor, ela vai ser feita de que maneira? Através de terra fina seca ao ar. Então, vou pegar uma amostra, vou destorruar essas amostras de solo, e aí eu vou ter apenas aquele material solto na mão. A partir daí, eu vou fazer o quê? Eu vou molhar, vou deixar bem molhado. O teor de água que eu vou aplicar vai ser muito maior do que aquele teor de água quando eu aplico para avaliação do solo úmido. Beleza? E aí eu vou fazer a avaliação da plasticidade e pegajosidade. De que maneira? Eu vou lá e faço uma cobrinha com a mão. Quando eu fizer essa cobrinha com a mão, eu tento fazer um anel com essa cobrinha. E aí eu fico observando. Quando eu formar esse anel, ou o jeito que ficar, ou se eu não conseguir formar o anel, eu venho aqui e vou na classificação. Essa classificação vai de não plástica até muito plástica. O que seria uma consistência do solo molhado muito plástica? Vai formar um fio, sendo necessário muita pressão para deformá-lo. Então, vocês fizeram o anel, fizeram a cobrinha ali, fizeram esse fio. E aí, vocês conseguiram fazer de forma bem tranquila o anel, você pode classificá-lo como muito plástico. Tá ok? Imagina vocês com um solo bem arenoso. Vocês vão conseguir fazer essa cobrinha e vão conseguir fazer o anel? Provavelmente não. Por quê? Você tem um material com solo muito arenoso.
e aí você vai classificá-lo como o quê? Como não plástica. Quando muito, forma-se um fio que é facilmente deformado. Tranquilo? Professor, a plasticidade, ela depende, quanto maior a plasticidade, maior o teor de argila? Provavelmente, só que essa plasticidade ela vai ser dependente também do tipo de argila. Se eu tiver grandes teores de óxido de ferro, eu não vou ter uma grande plasticidade. Agora, se eu tiver grandes teores de vermiculita, de esmectitas, que são argilos minerais do tipo 2:1, expansivo, você vai ter provavelmente uma grande plasticidade. Aham. Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá. E a outra avaliação da consistência molhada? É com relação à pegajosidade, tá? Como que vem essa avaliação da pegajosidade? Vocês vão pegar uma massa de solo molhado, e aí vocês vão ver, entre o indicador e o polegar, vocês vão pressionar e vão afastar o indicador do polegar, nessa movimentação. Vocês vão afastar. E aí vocês vão observar, tá ok? Essa avaliação, ela vai de não pegajosa até muito pegajosa. O que seria uma consistência do solo úmido não pegajosa? Após cessar a pressão, após vocês terem apertado os dedos, quando você abre esses dedos, quando você descola um dedo do outro, você não verifica nenhuma aderência da massa ao polegar e ao indicador. Imagina vocês fazerem isso com um solo bem arenoso. O que seria muito pegajosa? Após a compressão, o material adere fortemente a ambos os dedos e alonga-se perceptivelmente quando eles são afastados. Beleza? Agora, galera, vocês começam a perceber que existe uma relação, tá? Não teria como eu ter uma consistência molhada muito pegajosa com não plástica. Beleza? Existe uma relação. Por exemplo, eu tenho um solo com alto teor de argila. Provavelmente, se esse solo tiver muita argila, esse agregado dele vai ser fácil eu destorroar esse agregado com o dedo? Não. Então, ele vai estar o quê? De dura para muita dura, ou para muito duro, ou extremamente duro. Beleza? Quando tiver úmido, ele vai apresentar as mesmas características. Ele pode ser de firme, muito firme ou extremamente firme. E quando ele tiver molhado, você pode ter o quê? Uma plasticidade, uma média plasticidade, né? Seria plástica, muito plástica, ou você pode ter ali também, ou como você também pode ter uma pegajosidade média, né? Indo ali de pegajosa a muito pegajosa. Beleza? Existe uma relação entre eles. Galera, e qual seria o intuito de se fazer a avaliação da consistência? Quem pode me ajudar? Seria medir a capacidade de armazenamento de água de um solo? Não, seria para quê? Imagina vocês num período de seca. Ah, muito duro. Ou Você quando tem um solo ali com uma consistência de muito dura, extremamente dura. Se você passar um arado ou uma grade, o que vai acontecer? Você vai pulverizar esse solo. Você vai separar esses agregados. Okay? Ou se tiver após um período de chuva, um solo com uma plasticidade muito plástica e muito pegajosa. Você vai fazer o trato cultural, você vai fazer o manejo de maquinário num período após uma chuva, se você tiver um solo muito plástico ou plástico? vai atolar, né? Realmente não. Então, isso ele vai servir para que essas características? Para vocês terem uma noção do manejo de maquinário que vocês vão fazer na área. Tá? E quando que vocês deverão realizar esse manejo? Tá? Existe um teor de umidade apropriado para vocês fazer isso. Existe um teor de umidade adequado. Tá? Vocês vão ver com o professor Rafael
quando vocês forem ver máquinas, vocês vão ver que tem lá tem uma faixa conhecida como faixa de Sazon, tá? Porque essa faixa que vai indicar para vocês, ó, vocês podem passar a grade, podem passar o arado nesse teor de umidade. Acima disso, não pode, e abaixo também não vai poder. Beleza? Dúvidas, galera, com relação a essas características? Não. Nós temos uma outra característica que é o quê? A serosidade. Galera, o que seria essa serosidade? Seria esse aspecto aqui, ó, como se fosse passado uma cera na superfície do agregado. E o que vai fazer com que ocorra essa característica, galera? O que seria esse aspecto de cera aqui na superfície do agregado? Quem que daria esse aspecto? Matéria orgânica. Argila. Então, você tem o quê? A translocação de argila e deposição dessas argilas onde? Na superfície dos agregados, tá? Ela pode ser avaliada em relação ao contraste, indo de fraca, moderada a forte, e em relação ao revestimento, como pouca, comum ou abundante. Beleza? Isso aqui você vê bastante serosidade em nitossolo. Em nitossolo você vê bem esse aspecto brilhoso, tá? É uma característica típica dos nitossolos. Argissolo também, porque você tem a translocação de argila e deposição dessas argilas no horizonte BT, tá? Só que você tem de forma mais abundante e o contraste forte em nitossolo, que é uma característica típica desses solos. Aqui, por exemplo, temos o nitossolo, tá? Um nitossolo vermelho, aqui um outro nitossolo vermelho. Professor, só uma Oi? dúvida. O nitossolo, ele apresenta um aspecto aí de ser um solo, vamos dizer, popularmente falando, fofo. Ele seria menos suscetível à compactação? Menos suscetível à compactação, ele teria essa menor suscetibilidade em função do gradiente textural, que ele não é tão intenso. Tá? Mas ele também teria a suscetibilidade à compactação bem no estilo dos latossolo. Tá? O nitossolo, você tem como característica dele, são solos de fertilidade mais elevada do que os latossolo, por exemplo. Beleza, professor. Tranquilo? Galera, alguma dúvida com relação à textura, consistência? Não? Deixa eu interromper aqui a gravação. Se tiverem, podem